Paz do Senhor, meus queridos. Hoje nós vamos falar um assunto aleatoriamente sobre o paraíso, o abismo, o Hades e o próprio inferno. Agora eu vou trazer um contexto sobre o paraíso e o Hades, o assunto. Ali no Antigo Testamento, quando Adão cai por causa do pecado, Deus dá um julgamento para o homem, que o julgamento seria a morte. E daí, passando as gerações adiante ali, nasce um homem cujo seu nome é Lameque. Ele foi como... Ele descobriu que o juízo era a morte. Então ele começou a ser um homem depravado, assassino. Ele foi um teólogo, início de conversa, porque ele descobriu que, já que a humanidade estava condenada à morte, ele começou a matar pessoas justas, ímpias, e a moralidade começou a crescer também a violência. E começou a se espalhar aquele movimento ali naquela geração. Então, como pessoas justas e ímpias ele matava ao fio da espada, sendo novo, jovem, então o que Deus fez? Porque era uma geração sem lei. Então, o que Deus fez? Eu vou ter que colocar a lei, porque Lameque descobriu que a sentença é a morte, então ele está fazendo conforme a sua cabeça, né? O seu pensamento. Então Deus colocou a lei, porque então, colocando a lei, o homem seria julgado se quebrasse, daí receberia a morte. Porque naquela época as pessoas viviam 800 anos, 900 anos, 500 anos, então demorava para chegar a morte. Então Lameque ele matava antes do tempo. Então Deus colocou a lei, porque colocando a lei, quem não cumprisse, automaticamente daí a lei julgava com a morte. Já para entender esse contexto, né? Daí entrava a parte intermediária do paraíso e o Hades. Mesmo ele matando, Deus conhecia a história de cada um. Sendo justo, iria para o seio de Abraão, no caso Sheol, no Antigo Testamento. E quando uma pessoa justa morria, ela entrava nessa dimensão que seria, no caso ali, a parte intermediária entre o Hades e o seio de Abraão, né? Eu vou ler um versículo que fala no Novo Testamento, Hades em grego, né? Sheol em aramaico, para ser mais específico, que fala em Lucas, capítulo 16, e versículo 22. Então, para voltar nesse contexto, então, quando chegou a lei, né, automaticamente ele não poderia matar aleatoriamente, matar quem ele quisesse, porque tinha que cumprir a lei, que, né, veio quando Moisés nasce, né, e daí vira um grande libertador do seu povo, daí vem as leis, né, com ele, que Deus colocou. Lucas 16, versículo 22. E aconteceu que morreu um mendigo, e foi levado pelos anjos no seio de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. E no Hades, lugar de tormento, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu longe Abraão, e Lázaro em seu seio. Então, é só até aqui, irmão, para os irmãos entenderem. Então, nessa dimensão, tinha o seio de Abraão, que era separado pelo abismo. E daí, do lado, teria o Hades. Que o Hades era um lugar de tormento, uma prisão provisória para as pessoas ímpias que morriam. Então, o Hades, onde é um lugar de angústia e de tormento até chegar ao julgamento, onde fica demônios também que atormentam as pessoas nessa dimensão, tem o lugar de o paraíso, que hoje é chamado.
que vai as pessoas justas até hoje elas vão. Então, quando tem a ascensão de Cristo, esse lugar é mudado. Cristo vence na cruz, né, a morte, que no caso ele vence a morte por cumprir a lei, porque a lei dizia que aquele que cumprisse a lei viveria, e Cristo cumpriu a lei, né? Ele leva esse lugar onde é o seio de Abraão, que ficava separado do abismo com Hades, para a dimensão da Nova Jerusalém, onde hoje as pessoas que morrem, que aceitam Cristo e nascem de novo, vão para a dimensão da Nova Jerusalém, que é o seio de Abraão, né? Que seria o paraíso. Que lá tem um grupo que espera, a pessoa que morre hoje, antes de chegar ao advento do arrebatamento, ela vai para o paraíso, mas no propósito do gozo, lá, de descanso, até chegar o dia que ela vai receber o seu corpo incorruptível. Esse dia é esperado por eles nesse lugar. É um dia esperado. É o mesmo sentimento de nós que estamos vivos, que é do arrebatamento. Mas esse grupo ele vai receber primeiramente o seu corpo e depois nós seremos transformados no abrir e piscar de olhos. E nós se encontraremos e partiremos para a Nova Jerusalém no presente e no da eternidade, para o propósito que vem adiante, né, que seria as bodas do Cordeiro. Então eu deixo esse contexto, né, dessa parte do Hades e dessa parte do paraíso. E daí vamos entrar num contexto que o irmão Robson vai falar do abismo e do inferno. Estamos falando vagarosamente, né, porque tem muita coisa nesse assunto, né, daí nós estamos fazendo uma resumida. Eu passo a palavra para o irmão Robson. Graças a Deus, paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Então, como o irmão Samuel tem falado a respeito do significado da palavra inferno. No Antigo Testamento era Hades, ou melhor dizendo, no Novo Testamento era Hades, e no Antigo Testamento era Seol, onde ficava aprisionada a alma dos ímpios e também do justo, como ele explicou no vídeo. Não vamos estar entrando agora nesse contexto, mas agora nós vamos falar a respeito de outros conceitos da palavra inferno. E se encontra baseado na palavra de 2 Pedro 2,4, que nos diz: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, senão que os lançou nas regiões do Tártaro, em cadeias de escuridão, e os entregou para serem preservados para o juízo. Então, dentro desse conceito, agora nós vamos estar falando a respeito do Tártaro. O que é o Tártaro? Nas Bíblias, geralmente a palavra Tártaro é traduzida para o português para inferno. Tártaro, na verdade, ele se encontra na região do Hades e do paraíso, num abismo profundo, numa região abissal, ou seja, uma região no mais profundo da terra. Nesse lugar se encontra os anjos caídos, que pecaram na rebelião de Lúcifer. Quando que esses anjos foram aprisionados para essa dimensão? Isso se encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, onde a Bíblia vai nos falar a respeito de duas linhagens, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Aquelas linhagens, elas tinham funções diferentes. Cada uma tinha um propósito específico. E dentro desses propósitos, eles não poderiam se unir, porque sairia do propósito divino. Automaticamente, quando essas duas linhagens se uniram, a Bíblia vai nos dizer e nos mostrar que foi quebrado o selo de proteção divina. Então, os anjos caídos tiveram a legalidade de entrar dentro dos homens. E aquilo ali ocorreu as primeiras grandes possessões da terra. Aquilo ali foi algo sobrenatural que aconteceu no contexto da geração do dilúvio. Então, Deus aprisionou esses anjos caídos no Tártaro e os reservou para o juízo do grande dia. E dentro desse conceito, então, que nós vamos ler agora, em Judas 1, verso 6,
nos diz a palavra de Deus. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram o seu domicílio, ele os tem guardado debaixo de cadeias eternas, na escuridão do abismo, para o juízo do grande dia. Os anjos caídos, quando se rebelaram contra Lúcifer, contra Deus, a terça parte desses seres espirituais foram expulsos da dimensão celestial, da região do Éden celestial, no Monte Sião. Eles foram expulsos e Deus estabeleceu um lugar. Que lugar? As regiões do norte, conhecidas como as regiões celestiais. Ali Deus estabeleceu para que eles ficassem nessa dimensão. Esse é o lugar onde está o exército de Satanás, juntamente com ele. Mas, como eu falei a respeito disso, que eles, na época do dilúvio, alguns deles desceram e começaram a possuir os descendentes de Sete, os descendentes de Caim. Automaticamente Deus aprisionou no Tártaro. E dentro desse conceito nós podemos entender que os anjos caídos, eles recebem esse nome quando eles estão na dimensão das regiões celestes. Quando eles entram na dimensão dos homens, que é o nosso planeta, o planeta Terra, na nossa atmosfera, e eles agem de forma ilegal, porque esse reino foi estabelecido para o homem. Então o homem tem autoridade sobre a terra, mas devido ao pecado, o homem perdeu certa autoridade. Então os demônios, eles vêm a essa dimensão, só que eles precisam de um corpo para trabalhar, para gerenciar os seus pensamentos, seus propósitos. Eles têm que trabalhar na sociedade, no governo, na cultura. Automaticamente, para isso, nos governantes, automaticamente ele faz isso através do quê? Da opressão e também da possessão. E dentro desse conceito, a igreja, ela recebeu a autoridade. A Bíblia nos diz em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, ela tem autoridade. Deus deu esse poder, essa autoridade para a igreja. E a gente pode ver dentro desse ministério de Jesus, que ele, quando esteve na face da terra, ele demonstrou isso no capítulo de número 8 de Lucas, aonde a Bíblia nos fala que um homem conhecido como Gadareno estava possesso de demônios e veio a ter com Jesus. E os demônios, ao se deparar com Jesus, eles disseram: vieste, filho do Altíssimo, nos atormentar antes do tempo. Ou seja, eles sabiam que um dia eles vão se deparar com um juízo divino. E eles imploraram a Jesus para que Jesus não mandasse eles para o abismo. Que lugar é esse, o abismo? O mesmo Tártaro, aonde um príncipe que agiu na época do dilúvio, por nome Apolion, ele domina essa região. Então a igreja, ela tem esse poder, essa autoridade de expulsar os demônios quando eles estão aqui de forma ilegal e prendê-los no abismo. A gente pode entender também, dentro do conceito bíblico, na quinta trombeta, eles vão ser soltos, alguns deles vão ser soltos por um período de tempo, durante 5 meses, para atormentar a vida da humanidade. Então, esses anjos estão algemados, reservados para o dia do grande julgamento. Também dentro desse conceito que nós estamos falando a respeito de inferno, nós vamos estar falando a respeito do significado final da palavra inferno, o que ela significa dentro do conceito bíblico. Como o irmão Samuel falou, o Hades é uma prisão intermediária, o Tártaro é uma prisão para os anjos. Automaticamente, quando alguém na terra comete um crime, ele fica à espera do julgamento, de uma decisão final. E ali, às vezes, ele pode cumprir essa pena durante um período de tempo na cadeia, mas ele tem que esperar o julgamento do juiz para reservar a sentença, o período em que ele vai ficar preso. Em alguns países existe a pena de morte, então a pessoa fica presa por 1 ou 2 anos, é julgada, então ela é condenada à morte. E assim, dentro do conceito bíblico,
nós podemos ver que existe também o estado intermediário, onde os mortos estão presos, esperando o dia do julgamento, os mortos ímpios, no caso. E o julgamento será no dia do grande trono branco. E a Bíblia nos faz menção dessa passagem no livro de Apocalipse, no capítulo de número 20, no verso de número 11. Nos diz: E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, da sua presença, fugiram, sem deixar vestir a terra e os céus, pois não houve lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus. E abriram-se uns livros, e imediatamente abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as obras que havia feito, conforme o que estava escrito nos livros. O verso de número 14 nos diz: E a morte e o Hades foram lançados no inferno. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no inferno, ou seja, no lago de fogo. Então, Jesus, quando ele esteve sobre a face da terra, ele exemplificou muitas vezes esse assunto. E ele se referia ao lago de fogo, para que as pessoas viessem a se arrepender dos seus pecados, para que não viessem a serem lançados nesse lugar. Então, o lago de fogo é a prisão final. Vai haver um julgamento. Cada pessoa que não for salvo, ele vai passar por um julgamento. Esse julgamento do grande trono branco. E a consequência será a morte eterna, conhecida como lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, esse é um conceito básico relacionado a essa palavra sobre inferno. É bem verdade que a gente sabe que o lago de fogo, a Bíblia nos diz em Mateus, que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas devido à queda do homem e a não aceitação de Cristo, então o homem é condenado pelo seu próprio pecado. Como disse Jeremias: do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Dentro do conceito bíblico, a gente sabe que o lago de fogo ele vai ser inaugurado por dois homens. Quem serão esses homens? O falso profeta e o anticristo. A Bíblia nos diz que eles vão ser lançados vivos dentro do lago de fogo. Os únicos que não passarão por julgamento, mas a sentença dele já foi decretada, que é o lago de fogo. Então, para mais explicações, nós vamos estar fazendo uma série relacionada a temas escatológicos, e a todos os nossos irmãos que nos têm assistido, nós queremos convidar para que nos próximos dias venham estar conosco. Estaremos falando vários assuntos relacionados a temas escatológicos, sobre o Apocalipse, final dos tempos, batalha espiritual e outros temas bíblicos.